Olá, queridos professores, é com imensa alegria que damos boas-vindas a todos vocês no nosso quarto encontro de orientações formativas pedagógicas do programa Educa Mais Manaus, promovido pela Secretaria Municipal de Educação, SEMED Manaus. Eu sou o professor Bruno Taiguara e vamos iniciar nosso primeiro bloco com língua portuguesa. De olho na tela. Vamos começar com a sequência didática número 8. Ela possui 6 aulas, sendo uma aula de diagnóstico inicial, 3 aulas de aprofundamento das habilidades, uma aula de atividades diferenciadas e uma aula de verificação de aprendizagem. Dando continuidade, o eixo do conhecimento é leitura, o descritor é o número 7, habilidade do currículo municipal número 16 e 29 e o objeto do conhecimento é formas de composição de narrativas. Querido professor, na aula de hoje nós vamos ver o descritor número 7, que trabalha com texto narrativo. Esse descritor possui muitas definições, por isso eu peço sua atenção, porque nós vamos trabalhar cada uma dessas definições de modo contextualizado. Para isso nós vamos utilizar uma fábula, mas eu vou falar de cada elemento do texto narrativo, tudo bem? Os textos narrativos se caracterizam pela narração de acontecimentos. Os acontecimentos narrados podem ser verídicos ou fictícios e narrados em ordem cronológica ou psicológica. Como elementos narrativos, destacam-se o espaço, o tempo, o enredo, e aí dentro do enredo nós temos o modo, o motivo e o resultado, personagens e o narrador. Querido professor, nós vamos ver todos esses elementos, tudo bem? E aí cada elemento desse tem uma definição. Para que fique mais fácil para você trabalhar com os estudantes, nós vamos explicar cada elemento desse contextualizado com uma fábula, tudo bem? Vamos começar fazendo a leitura da fábula, de olho na tela. A fábula se chama O Lobo e as Ovelhas. Havia uma guerra entre o lobo e as ovelhas. Esta, embora fossem mais fracas, como tinham a ajuda dos cães, levavam sempre a melhor. Os lobos então pediram paz, com a condição de que dariam de penhor os seus filhos, se as ovelhas também lhes entregassem os cães. As ovelhas aceitaram estas condições e foi feita a paz. Contudo, os filhos dos lobos, quando se viram na casa das ovelhas, começaram a uivar muito alto. Acudiram logo os pais, a pensar que isso significava que a paz havia sido quebrada, e recomeçaram a guerra. Bem quiseram defender-se as ovelhas, mas como sua principal força consistia nos cães que haviam entregado aos lobos, foram facilmente vencidas e por eles acabaram degoladas. Então começamos com a leitura da fábula. O primeiro passo é fazer essa leitura. Agora nós vamos falar sobre esses elementos de modo geral e eu vou contextualizar com a fábula, para que fique bem tranquilo para que o estudante entenda, tudo bem? Elementos do texto narrativo. Começamos então com a introdução ou apresentação. Corresponde ao momento inicial da narrativa, que é marcado por um estado de equilíbrio. Nesse caso, tudo parece se conformar com a normalidade. Do ponto de vista da construção da narrativa, é nessa parte que são indicadas as circunstâncias da história, nesse caso da fábula. Ou seja, o local e o tempo em que decorrerá a ação e serão apresentados os personagens principais, no caso, protagonistas e antagonistas. Tal apresentação se dá por meio dos elementos descritivos, que podem ser físicos, psicológicos, morais, entre outros. Nesse caso, eu procurei classificar cada elemento desse para que nós possamos contextualizar com a história. Já aí se cria um cenário e um tempo para que os personagens possam iniciar suas ações. E aí se pode antecipar alguma direção para o enredo da narrativa. Portanto, nesse segmento que ocorre a ordem existente. Então, querido professor, nós vimos aí de modo geral esses elementos da narrativa, mas agora vamos fazer a relação junto com a fábula que nós acabamos de ler, tudo bem? Que aí fica mais claro para o estudante. Primeiro, o equilíbrio. Bom, existia uma guerra constante entre o lobo e as ovelhas, mas as ovelhas, apesar de serem mais fracas, conseguiam se manter vitoriosas com a ajuda dos cães. Perceba que a situação de equilíbrio na fábula ocorre por quê? Porque apesar de fracas, as ovelhas, por ter a proteção dos cães, conseguem manter uma situação de paz entre o grupo de ovelhas e o lobo, tudo bem? Então esse equilíbrio do início da narrativa se mantém nessa parte, tudo bem? Agora vamos analisar as circunstâncias. De olho na tela. Bom, as ovelhas tinham a proteção dos cães. Os lobos estavam cansados da guerra, propuseram a paz em troca da entrega dos cães.
As ovelhas aceitaram a proposta e entregaram os cães. Quais são as circunstâncias? Houve uma tentativa de quê? De promover a paz. Os lobos colocaram algumas condições, tudo bem? Nós vamos promover a paz desde que vocês, as ovelhas, nos entreguem os cães. Perceba que aí nós não temos ainda um rompimento do equilíbrio da narrativa. Tudo ainda está dentro do equilíbrio inicial, não houve quebra, tudo bem? Agora vamos analisar o seguinte, se a prova do SAEB pedisse o local e o tempo da narrativa. O local não é especificado de forma exata, mas nós sabemos que a história se passa em um ambiente rural ou na natureza, onde convivem lobos, ovelhas e cães. O tempo também não é claramente definido, mas como a maioria das fábulas, situa-se em um passado indeterminado, típico de narrativas alegóricas. Prezado professor, você está vendo o que eu estou fazendo? Eu estou pegando cada elemento do manual do SAEB para você ir fazendo um raio-x junto com a fábula. Para quê? Porque cada elemento desse pode ser um item que pode vir na prova. Cada elemento desse. Eu quero chamar a atenção que, apesar do descritor 7 identificar o conflito, né, o conflito gerador, não quer dizer que você vai apenas ter isso na prova. O próprio manual do SAEB traz todos esses elementos que eu estou explicando nessa nossa orientação de hoje, tudo bem? Agora vamos analisar quem são os personagens principais. Dentro dessa fábula nós temos as ovelhas, que representam a parte mais fraca, mais protegida, inicialmente pelos cães. Nós temos os lobos, que são os antagonistas. Lembra a relação que eu falei, protagonista e antagonista? Os lobos são os antagonistas. Por quê? Porque eles propõem a paz como estratégia para derrotar as ovelhas, ou seja, eles vão causar um desequilíbrio aí nessa narrativa. E nós temos os cães, que são aliados das ovelhas e representam sua força de defesa. Então nós temos aí a análise de todos os personagens principais. Prezado professor, é importante identificar esses personagens. Por quê? Porque a prova também pode pedir a característica de cada um deles. Viu o que eu fiz? Eu classifiquei as ovelhas, os cães e os lobos. Isso pode vir numa prova, tudo bem? E agora eu vou falar sobre os elementos descritivos. O que eu fiz para essa fábula? Eu fiz uma divisão. Dentro dessa fábula existem dois tipos de elementos descritivos. Eu classifiquei os físicos e os psicológicos e morais. Mas tem isso, professor, numa fábula com cães e ovelhas? Tem. E o SAEB sabe disso, tudo bem? De olho na tela. Quais são os elementos descritivos desse texto narrativo, no caso da nossa fábula? Bom, primeiramente, nós temos os elementos físicos. Nesse caso, as ovelhas são descritas como mais fracas que os lobos. E os cães são classificados como a sua principal defesa. Nessa narrativa, nós também temos elementos psicológicos e morais. Nesse caso, os lobos são astutos e manipuladores, enquanto as ovelhas demonstram ingenuidade ao confiar na proposta de paz proposta pelos lobos. Perceba o seguinte, que as ovelhas, elas acreditam que os lobos estão tentando promover a paz. Os lobos, no entanto, são o quê? Astutos, estão tentando fazer uma manobra. E os cães representam a única defesa que essas ovelhas têm, tudo bem? Agora nós vamos ver o seguinte, vamos analisar a ordem existente nessa narrativa, de olho na tela. A ordem inicial, antes do surgimento do conflito principal, é que, cuidado, quando a gente fala ordem existente, é antes do conflito principal. E qual é a ordem? Apesar da guerra, as ovelhas conseguiam resistir e vencer os lobos. Eu grifei isso aí, tudo bem? Qual é a ordem existente? As ovelhas conseguiam resistir e vencer os lobos graças à proteção dos cães. Ou seja, qual é a ordem existente? As ovelhas, mesmo sendo mais fracas, estavam em vantagem e se protegiam de maneira eficaz com a ajuda dos cães. Quando se fala na ordem existente da fábula, se a questão pedir isso, é qual é a situação que existia na história antes do conflito gerador. E qual era a situação? Mesmo havendo guerra, tome cuidado que isso pode ser uma pegadinha. Ah, mas a fábula fala de guerra, então isso já não é a ordem existente. É a ordem existente, porque apesar da guerra inicial, as ovelhas se protegiam com os cães em relação aos lobos. Então a ordem existente é essa, ainda não estamos falando do conflito da história, tudo bem? Agora vamos avançar no segundo momento da nossa análise da fábula, de olho na tela.
No segundo momento, nós temos o desenvolvimento e a complicação. Nesse caso, corresponde ao bloco da história em que se sucedem os acontecimentos numa determinada ordem. E, nesse caso, vai haver a intervenção dos protagonistas. Corresponde ainda ao bloco em que se instala o conflito, a complicação ou a quebra do equilíbrio inicial, com a intervenção opositora dos antagonistas, personagens que, de alguma forma, em algum momento, vão tentar impedir o protagonista de realizar os seus projetos, normalmente positivos, não necessariamente, tome cuidado. E, portanto, é o segmento da ordem perturbada. Você viu que agora nós vamos fazer a segunda análise da fábula. O professor Taiguara tinha tudo isso na fábula? Tem mais ainda. Então agora a gente vai fazer a análise desse segundo momento. Na fábula, o conflito, a complicação ou a quebra do equilíbrio inicial ocorre no momento em que os lobos, percebendo que não podem vencer as ovelhas diretamente, propõem um acordo de paz, muito espertos, correto? Sobre a condição de que os cães, olha como eles são astutos, sejam entregues. Esse é o que nós chamamos de ruptura da ordem inicial. Aqui comigo. Por que que esse é o início da ruptura da ordem inicial? Porque, veja, as ovelhas tinham como proteção os cães. Eram eles que estabeleciam o quê? Essa ordem de equilíbrio do início da narrativa. E agora, com a proposta dos lobos, as ovelhas vão ter que entregar esses cães. Ou seja, a gente vai ter o início dessa quebra de ordem, tudo bem? E aí nós vamos ter a quebra do equilíbrio. E quando é que se dá essa quebra de equilíbrio? No início, as ovelhas estavam seguras porque tinham os cães como proteção. Porém, ao aceitarem um acordo, elas perdem sua defesa principal. Então veja, a partir do momento que as ovelhas entregam os cães, elas ficaram sem defesa contra os lobos. E aí nós vamos ter o quê? A quebra desse equilíbrio. Por quê? A força de defesa que elas possuíam, elas perderam porque entregaram para os lobos, tudo bem? E aí o que acontece? Quando nós temos essa quebra do equilíbrio, se dá o conflito ou a complicação. E aí chegamos ao conflito gerador ou complicação. Nesse caso, a guerra entre os lobos e as ovelhas e a proposta dos lobos de fazerem a paz, exigindo em troca a entrega dos cães, essa exigência representa a quebra do equilíbrio inicial e instala o conflito central da fábula. Aquela situação inicial de equilíbrio acabou. Nós temos aí o conflito, a complicação, tudo bem? E aí vai dar início o quê? A ordem perturbada da narrativa, tudo bem? De olho na tela. Essa parte da história representa a ordem perturbada, onde os protagonistas, no caso as ovelhas, enfrentam as consequências da sua ingenuidade e são vítimas da astúcia dos antagonistas, que no caso são quem? Os lobos. Então você verifica o quê? Que agora nós temos a ordem perturbada. As ovelhas são ingênuas, acreditaram nos lobos, e os lobos, por sua vez, se aproveitaram dessa ingenuidade e agora vão atacar as ovelhas, tudo bem? Querido professor, chegamos ao terceiro momento, que é o quê? O clímax. O que vem a ser o clímax? É o ponto crítico, é aquela ação que vai dar início a uma situação crítica da narrativa, tudo bem? E qual é essa situação na história? De olho na tela. O clímax da fábula ocorre quando os filhotes de lobo começam a uivar, o que faz com que os lobos adultos interpretem um som como um sinal de que a paz foi quebrada. Esse é o momento crítico da história, pois desencadeia a retomada da guerra e define o destino das ovelhas. Podemos perceber que no clímax é onde ocorre um ponto crítico da história. Uma ação acontece e vai desencadear o quê? O início do desfecho da história. O que vai acontecer com as ovelhas agora? E aí vamos entrar no quarto momento. E é aqui onde vão ter as ações que vão fazer com que a história chegue ao fim. E aí, um detalhe, um cuidado. Cuidado que quando se fala em desfecho, não significa ter um final feliz. Isso é um erro que os alunos cometem. Muitas vezes as fábulas, nem sempre como essa, não vão ter um final feliz. O que não quer dizer que esse final que não é feliz não seja parte do desfecho, tudo bem? Tem que tomar muito cuidado e alertar os nossos estudantes com relação a isso. De olho na tela. E chegamos ao quarto e último momento. Nesse caso, nós temos o desfecho ou desenlace da história. E ele corresponde ao segmento em que se dá a resolução do conflito.
Dentro dos padrões convencionais das narrativas, em geral, a narrativa acaba com um desfecho favorável ao protagonista. Não é o nosso caso aqui da fábula. Daí vem o tradicional final feliz. Mais uma vez, no caso da nossa fábula, não teve final feliz para as ovelhas. E aí, é nesse último bloco que se dá o segmento da ordem restabelecida. Cuidado, ordem restabelecida não significa que a história vai voltar ao ponto de equilíbrio inicial. Tudo bem? Continuamos, chegamos ao estágio da fábula que não segue o tradicional final feliz, mas nesse caso um final trágico para as ovelhas. Depois do clímax, quando os lobos interpretam o uivo dos filhotes como um rompimento da paz, eles atacam as ovelhas que, nesse caso, não tem mais a proteção dos cães e são facilmente derrotadas e degoladas. Então, o que nós podemos ver? Que nesse caso o final foi trágico para as ovelhas. Por quê? Porque elas foram degoladas pelos lobos. E aí nós já vamos nos encaminhar para a parte final da narrativa. Chegamos ao estágio da ordem restabelecida, nesse caso, sobre o domínio dos lobos, que saem vitoriosos por meio de sua astúcia. A fábula ensina uma lição sobre a importância da prudência e da desconfiança em negociações desvantajosas, mostrando que a ingenuidade das ovelhas levou à destruição. Você percebeu que nesse caso as ovelhas foram ingênuas e os lobos, sendo astutos, se aproveitaram dessa ingenuidade e saíram vitoriosos. Por quê? Degolaram as ovelhas. Eles aproveitaram o que foi dado de bom grado, que foi o quê? O uivo dos filhotes como desculpa, e atacaram as ovelhas, tudo bem? Bom, agora depois de toda essa análise que nós fizemos na fábula, vamos ver como é que seria um item. É isso que eu quero chamar a atenção. Você viu o tanto de elementos que tem um texto narrativo? Então nós não podemos introduzir um item sem antes trabalhar esses elementos com os nossos estudantes, para poder chegar a um item de avaliação em larga escala. De olho na tela, vamos ver como seria um item. Na fábula, o clímax ocorre quando, letra A, os filhotes de lobo começam a uivar, B, os lobos atacam as ovelhas após ouvirem o uivado dos filhotes, C, as ovelhas pedem a proteção dos cães, ou letra D, os lobos propõem um acordo de paz com as ovelhas. Nesse caso, o clímax vai ser aquele ponto crítico da história onde os acontecimentos vão desencadear o desfecho. Nesse caso, quando é que ocorre esse clímax? É a letra A, quando os filhotes de lobo começam a uivar. Eles começam a uivar e os pais interpretam isso como um sinal de rompimento da paz. E aí vai ocorrer toda a ação dos lobos que vão atacar as ovelhas e aí nós vamos ter o desfecho da história. Então, nesse caso, o clímax se dá na letra A. Vimos então que o texto narrativo é um tipo de texto que requer muito cuidado, requer que as aulas sejam um pouco mais detalhadas e que esses elementos sejam trabalhados com muito cuidado, tudo bem? Então aproveitem a sequência didática número 8, explorem os exercícios da sequência, os textos, para trabalhar esses elementos. Agora vamos dar continuidade na nossa orientação com a sequência didática de número 9, de olho na tela. A sequência didática de número 9 possui 6 aulas, sendo a primeira de diagnóstico inicial, 3 aulas de aprofundamento de habilidades, a 5ª aula de atividades diferenciadas e a 6ª aula de verificação de aprendizagem. Continuando, o eixo é leituras, habilidades número 24 de número 05 e os objetos são textos dramáticos. Aqui comigo. Professor, se o texto narrativo já tem elemento, o texto dramático tem muito mais. Tem que tomar cuidado. Porque o que são os textos dramáticos? Geralmente são textos de novelas, de peças, onde vocês terão as rubricas que serão usadas como marcações de cenário, de personagens, de fala, de ambientação, de como aquele ator vai se portar no estúdio ou naquela cena. Então, o texto narrativo, ele já tem elementos que vão te ajudar dentro do texto dramático, tudo bem? O texto dramático tem que ser visto também com muito cuidado, até porque não é uma leitura muito usual do 5º ano. Então, nós temos que começar a introduzir esse tipo de texto, tudo bem? De olho na tela. Bom, a habilidade número 24, identificar as funções do texto dramático, escrito para ser encenado, olha bem a observação, e sua organização por meio de diálogos entre personagens e marcadores de fala das personagens e de cena. Então, vocês perceberam que o texto dramático ele vai se basear justamente nessas ações do personagem em cena, como o ator tem que se portar em cena, o tipo de fala, o tipo de jeito que ele vai ter que ter em determinada cena. Então, tudo isso o aluno vai ter que perceber dentro do texto, tudo bem? Eu trouxe aí uma pequena definição de texto dramático, de olho na tela.
O gênero dramático é uma forma literária concebida para ser representada por atores diante de um público. Diferentemente da narrativa tradicional, não há um narrador que conte a história. Cuidado, essa é a primeira diferença. Em vez disso, a trama se desenvolve por meio de falas e ações dos personagens no palco. Esse gênero é caracterizado pela presença de diálogos e monólogos, e sua estrutura é dividida em atos e cenas. Então tem que ficar muito claro isso para o estudante. Trazer pequenos textos dramáticos para que ele comece a observar essa diferença entre o dramático e o narrativo. Tudo bem? Agora vamos ver um pouquinho sobre os elementos do texto dramático, de olho na tela. O texto dramático se organiza em forma de diálogo. Ele se divide em atos e cenas, e aí nós temos as presenças de rubricas. O que são essas rubricas? Indicações cênicas. São informações sobre os personagens e informações sobre o cenário, tá certo? Outros elementos importantes na organização do texto dramático são os personagens, o enredo, os conflitos, as ideias principais, os pontos de vista e o universo de referência. Então perceba que o texto dramático ele vai ter essas rubricas e essas marcações, e o aluno vai ter que perceber e analisar essas marcações dentro do texto. Eu vou trazer um exemplo de item do ProSaeb que trabalha com texto dramático, tudo bem? Bom, o texto é tirado do livro Animais Fantásticos e Onde Habitam, a cena número 8, interior do saguão do banco, minutos depois, dia. Olha aí, a primeira rubrica da indicação cênica. Eu estou falando do local, que é o interior do saguão, eu estou dizendo o tempo, minutos depois, e eu estou dizendo o horário, eu estou dizendo que é durante o dia. E aí olha a primeira marcação que o texto quer, está sublinhado. Um grande e impressionante saguão de banco, ao centro, atrás um balcão dourado, funcionários ocupados no atendimento aos clientes. Então veja, nessa primeira rubrica nós temos o quê? A descrição da parte do banco onde se passa a cena, nós temos até a cor do balcão e o que os funcionários estão fazendo. Isso é uma marcação cênica. E aí logo em seguida vem o Newt, o primeiro personagem e a fala dele. Veja, o que ele vai fazer? Ele para, derrapando na entrada do espaço e procura sua criatura ao redor. Sua vestimenta e seu comportamento o deixam deslocado em meio a nova-iorquinos elegantes vestidos. Perceba que aí nós não temos uma fala do Newt, mas nós temos uma rubrica indicando como está o personagem na cena e como ele se sente em relação às pessoas daquela cena. Logo em seguida nós temos o funcionário do banco. Veja, entre parênteses, desconfiado. Isso é para que já nós tenhamos uma noção do que seja essas características dentro de um texto dramático. E aí nós temos a primeira fala. Posso ajudá-lo, senhor? E aí o Newt responde, não, só estava esperando. Antes de nós resolvermos o item, você percebeu que o texto dramático possui muitas análises em relação às rubricas? Então ele vai ter que fazer, como ele é um texto que é feito para ser encenado, o ator ou os atores, a companhia, tem que saber exatamente como se portar. Essas marcações é que devem ser percebidas na hora da prova num item. Então tem que começar a trabalhar essas marcações com os nossos estudantes. Agora vamos à questão, de olho na tela. Nesse texto teatral, o texto sublinhado tem a função de, letra A, descrever os elementos que formam a cena, destacar a fala de um personagem presente na cena, identificar as ações praticadas pelos personagens na cena, reconhecer uma expressão que indica um estado do personagem na cena. E aí vamos voltar ao que está lá no sublinhado. Um grande e impressionante saguão de banco, ao centro, atrás de um balcão dourado, funcionários ocupados no atendimento aos clientes. Qual é a função desse texto sublinhado? É descrever os elementos que formam a cena. Veja, ele descreve que é o centro, é um balcão dourado, que os funcionários estão no atendimento ao cliente, tudo bem? Então a resposta é a letra A. Querido professor, nós vimos então que o texto narrativo e o texto dramático são dois tipos de texto que têm que ser vistos com muito cuidado, com muita análise, tudo bem? Explore a sequência didática número 9 e comece a fazer também pequenas encenações para que eles comecem a perceber essa interação com o texto dramático. Bom, vamos encerrando aqui o bloco de língua portuguesa e nos vemos no nosso próximo bloco com matemática.
De volta, meus guerreiros professores. Vamos agora começar com matemática. Muita alegria, muita força, muita fé, não desistam. E aí vamos ver as habilidades que vão compor as nossas sequências de hoje. Vamos ver que hoje as sequências também de matemática serão as sequências didáticas de número 8 e de número 9. Começando pela de número 8, ela possui 6 aulas, sendo uma de diagnóstico inicial, 3 aulas de aprofundamento de habilidades, uma de atividades diferenciadas, uma de verificação de aprendizagem. Continuando, e aí o eixo do conhecimento é algo que vocês amam, a álgebra, habilidade 12 e 13, grandezas diretamente proporcionais, aí nós vamos ter proporção direta, ampliação, redução, partilha em partes desiguais e razão. Aqui comigo. Bom, nós vimos a nossa formação um pouco já dessas habilidades, né? Falando de álgebra. E aí vamos aprofundar um pouquinho mais hoje dentro dessa sequência e vamos trabalhar algumas habilidades que estão na nova matriz do SAEB, mas que ainda não faziam parte da matriz de descritores, tudo bem? Mas são importantes porque estão na BNCC, estão presentes no nosso currículo e nós temos que começar esse trabalho com álgebra dentro do 5º ano. A habilidade número 12 fala em resolver problemas envolvendo variação de proporcionalidade direta entre duas grandezas para associar a quantidade de um produto ao valor a pagar. Alterar as quantidades de ingredientes de receitas, ampliar ou reduzir escala em mapas, entre outros. Essa habilidade número 12, ela é um mundo, na verdade. Você tem aí relação entre duas grandezas, ampliação e redução em malha, variação em ingrediente de receita. Tudo isso eu procurei trazer dentro dessa SD, tudo bem? Eu procurei contemplar atividades que conseguissem pegar todos esses construtos que formam a habilidade do currículo, tá certo? Habilidade de número 13, resolver problemas envolvendo partilha de uma quantidade em duas partes desiguais, tais como dividir uma quantidade em duas partes, de modo que uma seja o dobro da outra, com compreensão da ideia de razão entre as partes e delas como um todo. Querido professor, perceba que o conteúdo dessas habilidades não é algo tão simples. Então, o que eu fiz na sequência para você? Eu comecei desde o primeiro conceito mais básico até o conceito mais difícil, tudo bem? O primeiro conceito que nós vamos trabalhar é o conceito de razão, ele é importante. E aí, como o nosso primeiro exemplo diz o seguinte, numa salada de frutas, devem ser colocadas 8 frutas em cada receita, sendo 5 maçãs e 3 abacaxis. E aí eu pergunto, qual é a razão entre o número de abacaxis para o número de maçãs? Ou qual é a razão entre o número de maçãs e o número de abacaxis? Ou ainda, qual é a razão do número de abacaxis para o total de frutas? Nesse caso aí, a primeira razão se refere-se a quê? Qual é a razão entre o total de maçãs e o total de abacaxis? Então, nós temos 5 maçãs para 3 abacaxis, ou seja, 5 está para 3. É assim que faz a leitura dessa razão. 5 está para 3. Então, nós vimos que a razão é o primeiro conceito importante a ser introduzido nessa sequência, tudo bem? Essa é a razão entre maçãs e abacaxis, mas podemos fazer outras razões. A razão entre maçãs e o total de frutas. Veja, aí nós teremos 5 maçãs para 8 frutas. E aí temos a definição de razão. Veja, se A e B são dois números e B é diferente de 0, dizemos que A está para B, ou A está para B é a razão entre A e B nessa ordem. Por que que o B tem que ser diferente de 0? Porque em nome de Jesus você não vai dividir por 0, não é verdade? De jeito nenhum. Não se divide nenhum número por 0, tá certo? Por isso que o B ele tem que ser um número diferente de 0. Então, deixe claro isso para o estudante, tá certo? Júlia e Paulo querem pintar um painel em uma creche da prefeitura. A tonalidade de Júlia é rosa, 2 baldes de tinta vermelha e 3 baldes de tinta branca. E aí surge a pergunta. Se Júlia quiser pintar um painel grande, ela pode misturar 10 baldes vermelhos com 15 brancos? E agora? O que você diria para que Júlia continue com a tonalidade rosa? Então veja, como é que se resolve esse tipo de problema? Se resolve usando o conceito de razão. Você vai observar qual foi a razão inicial do rosa e verificar se essa razão que ela está propondo permanece. Isso é uma situação que você pode usar até no seu dia a dia. Você tentou um rosa com a parede, 3 vermelhos para 2 brancos, ou 3 brancos para 2 vermelhos. Eu quero aumentar essa quantidade. Como é que eu sei que essa mistura vai continuar? Use o conceito de razão, tudo bem? Então, vamos ver o seguinte. A mistura da Júlia ficou de 10 para 15. Como é que a gente faz para saber se essa mistura condiz, se está correta?
Bom, nós vamos fazer um processo de simplificação, dividindo o número de cima e o número de baixo pelo mesmo número. Então, veja, 10 dividido por 5 gera 2 e 15 dividido por 5 gera 3. E 2 sobre 3 era justamente a razão inicial que Júlia estava usando para pintar a parede. Ou seja, 2 está para 3 e 10 está para 15 representam uma proporção nessa ordem. E como é que se lê? 2 está para 3, assim como 10 está para 15. Perceba que se você fizer 2 vezes 15 e 3 vezes 10, você vai ter o mesmo número, ou seja, é uma proporção que envolve 4 números. Então o que você verificou? Que a proposta da Júlia final, quando simplificada, vira a razão inicial. Então tá dentro, tá correta a proporção que ela usou. Porque nesse caso as duas razões formam uma proporção, tudo bem? Paulo fez 20 desenhos com 5 potes de tinta. Quantos desenhos Paulo fará com 10 potes? Esse é um outro problema que envolve a proporção. Na sequência, eu coloquei duas formas de resolver esse problema, tudo bem? Uma maneira mais algébrica e a outra intuitiva. Aqui no vídeo eu vou trazer a maneira intuitiva para que você entenda. Mas na sala é interessante mostrar os dois métodos, tudo bem? Por quê? Porque dependendo do problema, quanto o número, se for um número muito grande, o que acontece? Essa maneira intuitiva pode ser um pouco dificultosa para o aluno, então ele vai precisar do método algébrico, tudo bem? Veja, para 20 desenhos foram usados 5 potes, logo, cada pote faz 4 desenhos. Por quê? Porque quando eu pego 20 desenhos e divido por 5 potes, o que eu vou ter? 4 desenhos, correto? Então veja, 5 vezes 4 é igual a 20, certo? Logo, como é que eu faço para saber com 10 potes? Basta eu multiplicar o 10 por 4. E aí eu vou ter o quê? 40 desenhos. Novamente, para 20 desenhos eu usei quantos potes? 5. Então, se eu divido esse total de desenhos pelo número de potes, o que eu vou verificar? Que para cada 4 desenhos, porque 20 dividido por 5, 4. Certo? Então, com esses 5 potes eu produzi 4 desenhos. Então, para eu saber quantos desenhos eu vou fazer com 10 potes, basta eu multiplicar 10, correto? Por 4. E aí eu vou ter quanto? 40 desenhos, tudo bem? Então nós vimos aí um pequeno problema envolvendo proporcionalidade. Agora vamos aumentar um pouquinho o nível dos problemas, tá certo? Já pensando na prova do SAEB, tá ok? E verificando como é que seria uma situação problema envolvendo números proporcionais, certo? Vou logo dar um descanso para vocês. Para o 5º ano não se cobra proporcionalidade inversa, somente a direta, graças a Deus. Isso nos ajuda a ter problemas no nível melhor para trabalhar com o 5º ano. João vai distribuir R$ 1.200 para seus funcionários, Paulo e Carlos, de modo que Carlos receba o dobro da quantia de Paulo. Quanto receberá cada um? O que eu tenho que fazer inicialmente? Veja, o Paulo vai receber uma parte, tá certo? E o Carlos vai receber o dobro. Logo, o Carlos vai receber 2 dessas partes. Porém, quando eu somar essas 3 partes, isso tem que dar 1.200. Então, não posso fazer uma divisão a esmo, de qualquer jeito. Eu tenho que fazer uma divisão de modo proporcional. De que forma? De que cada parte dessa tem a mesma quantidade, porém, o Carlos vai receber 2 dessas 3 partes. Se você pegar 1.200 e for fazendo divisões sucessivas, o que você vai ter? 1.200 pode ser representado em 4 partes de 300, ou 3 partes de 400, ou 2 partes de 600. Qual dessas três divisões atende ao nosso problema? A do meio. Por quê? Porque o nosso problema trabalha com uma divisão em 3 partes. Uma para Paulo e 2 para Carlos. Logo, o Paulo vai receber R$ 400 e o Carlos vai receber o dobro, que é quanto? 800. Então perceba, professor, que isso não é uma divisão feita de qualquer forma. Eu vou fazer uma distribuição em partes proporcionais, tudo bem? A divisão entra como ferramenta nesse problema, mas você não pode tomar ele como uma divisão exata e querer fazer uma divisão por 3 e dar o resultado, 400, porque estaria errado. 400 é somente a parte do Paulo. O Carlos vai ter que receber o dobro, que é quanto? 800, tudo bem? E aí chegamos à sequência didática número 9. O que diz a sequência didática número 9? Nós temos uma aula de diagnóstico inicial, 3 aulas de aprofundamento das habilidades,
uma aula de atividade diferenciada e uma aula de verificação da aprendizagem. O descritor é o número 1, o eixo é geometria, habilidade 16, 14 e 15. E aí nós vamos trabalhar plano cartesianos, coordenadas cartesianas, primeiro quadrante, e representação de deslocamentos no plano cartesiano. O descritor é o número 1, identificar a localização / movimentação de objetos em mapas, croquis e outras representações gráficas. Querido professor, esse é um descritor que gera muita dificuldade no estudante, porque nós vamos ter não apenas a localização, até o terceiro ano ele tem localização, campo do reconhecer. Agora nós vamos ter que ir para o campo do aplicar e eu vou precisar também cobrar movimentações em croquis. Muito cuidado. Vai ter também a noção de plano cartesiano, porém, para o quinto ano, o plano cartesiano ele pega apenas o primeiro quadrante, tudo bem? Nós não vamos trabalhar com o segundo, terceiro e quarto quadrante como lá no nono ano, apenas o primeiro, para que esse aluno tenha noção de plano cartesiano, tudo bem? Essa habilidade é avaliada por meio de situações de problemas, nas quais é considerado o contexto da vida urbana do aluno, e os itens vão trabalhar com localização, movimentação, tendo algum ponto de referência, um ponto inicial em croquis, itinerário, desenho, mapa, representação gráfica, utilizando um único comando ou uma combinação de comandos. E aí, cuidado, nesse descritor eu vou ter a noção de direita, esquerda, giro, acima, abaixo, ao lado, à frente, atrás e perto. Professor, nesse descritor eu vou ter as noções de lateralidade propostas pela BNCC. O aluno vai ter que descobrir o que é esquerda-direita em relação a ele e esquerda-direita em relação ao mapa. Muito cuidado com isso. Se o croquis estiver em direção ao aluno, a noção de esquerda e direita vai ser em relação a ele. Agora, se no croquis no mapa tiver um bonequinho virado, a esquerda e a direita em relação àquele boneco, aquele ponto de referência, tudo bem? Então, por exemplo, um boneco que está virado no croquis para a direita do bonequinho vai ser a direção abaixo do aluno. Isso pode causar uma certa confusão na hora do item. Então, você vai ter que explorar essas noções de lateralidade, o aluno como referência e o mapa e o croquis como referência, tudo bem? Eu trouxe aí uma situação, um problema lá da sequência didática, tudo bem? De olho na tela. Marcelo fez a seguinte planta da sua sala. Veja, nós temos uma planta e aí nós temos crianças sentadas, nós temos aí a janela, o quadro negro e a porta. Olha a pergunta. Das crianças que se sentam perto da janela, a que senta mais longe do professor é... Cuidado, porque aí nós temos dois pontos de referência, o professor e a janela, tudo bem? E olha o que ele pediu, eu quero a mais longe. Então, nesse caso, se eu apenas cobrasse a que senta perto do professor, seria a Luísa, correto? Mas como eu quero a mais distante em relação ao professor, quem vai ser aí a resposta? Observe. Aí você poderia dizer, professor, seria a Tânia, porque está lá perto da porta. Cuidado, ele deu mais uma referência, que sentam perto da janela. Então, das que sentam perto da janela, nós temos Luísa, Bruna e nós temos o Rafael. O mais distante em relação ao professor e à janela é o Rafael. Logo, o gabarito é a letra C. Você percebeu, professor, que aí eu dei duas noções de lateralidade? Nós demos a noção de duas referências, então tem que tomar cuidado com isso. O CEB vai explorar essas nuances que estão dentro da habilidade, tudo bem? Agora eu vou mostrar uma questão que fala de deslocamento. Como é que seria o deslocamento com essa noção de lateralidade? Observe a figura abaixo, o caminho percorrido por Tiago. Ele saiu do ponto A e chegou ao ponto B. Então nós temos aí um croquis. E aí qual é o comando? Como ele fez para chegar ao ponto B? Letra A. Avançou 6, girou para a esquerda, avançou 4. Letra B. Avançou 5, girou para a direita, avançou 3. C. Avançou 5, girou para a esquerda, avançou 3. D. Avançou 4, virou à direita e avançou 2. Vamos analisar esse item com cuidado, porque ele recai naquela primeira situação que eu falei para vocês, tudo bem? Observe o croquis. Ele avança 5 casas, correto? E aí, na direção de B, observe, para o aluno que está lendo o croquis, o personagem foi para baixo, mas a nossa noção de referência não é o aluno que está vendo o mapa, é o personagem imaginário que está se mexendo no croquis. E esse personagem imaginário que está no croquis, ao virar para a direção de B, ele está indo para a sua direita. Então veja como esse tipo de item é difícil, tem que tomar cuidado. Em direção ao aluno, ele foi para baixo.
mas o personagem imaginário ele girou à direita. Então veja, ele avançou 5 casas, girou para a direita, porque aí a noção de referência não é o estudante que está vendo o croquis, mas o personagem que está dentro do croquis. Então ele avançou para a direita, em B, e depois avançou quantas casas em seguida? E aí nós vamos ter que fazer essa contagem. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Então ele avançou 5, girou para a direita, tá certo? E fez o quê? Avançou quantas casas em direção a B? 3. Tudo bem? Então o gabarito é a letra B. Perceba que o grau de dificuldade dessa questão é muito alto. Aqui comigo. Professor, eu vou citar novamente. Tome cuidado com esse tipo de item. Por quê? Nesse caso, a referência do croquis não é o aluno, é o personagem imaginário que está no mapa. E o aluno vai ter que identificar a direita e esquerda não em relação apenas a ele, mas direita e esquerda em relação a um deslocamento feito dentro do mapa. Então isso é algo muito difícil. Então esse tipo de descritor não cobra apenas agora mais a localização, mas ele pode cobrar esse deslocamento dentro do mapa, o aluno imaginando um personagem dentro do mapa, tudo bem? Vamos avançar agora, por quê? Porque quando se fala de ruas, geralmente nós vamos falar o quê? Essa rua é paralela, é concorrente, é perpendicular. E aí essa sequência ela traz a proposta de definir para o aluno o que seriam retas paralelas. Lembrando que aqui nós não vamos entrar no conceito de coplanar e nem de reversa, que é algo lá do ensino médio. Vamos fazer uma forma de conceituar mais simples, tudo bem? O que são retas paralelas? São aquelas que não apresentam um ponto comum entre si, possuem a mesma distância entre elas. E aí nós vamos ter vários exemplos de retas paralelas. Em seguida, o que são retas concorrentes? São retas que se cruzam e têm apenas um ponto em comum. E aí nós temos os exemplos de retas que se cruzam. Em seguida, nós temos retas perpendiculares. São retas que possuem um ponto em comum, mas de uma forma muito especial. Por quê? Essas retas formam entre si um ângulo de 90 graus. Ou seja, quando nós temos essa reta concorrente que se cruza em um ângulo de 90 graus, nós vamos ter o quê? Uma nova classificação. Nós vamos ter o quê? Retas perpendiculares. Aqui comigo. Por que a sequência traz essa conceituação de retas paralelas, concorrentes e perpendiculares? Porque algumas questões estão também trazendo essa noção para a rua, onde o aluno vai ter que identificar qual rua é paralela à outra, ou concorrente à outra, ou perpendicular à outra, tudo bem? E aí eu trouxe um item, veja. Vamos praticar utilizando o mapa desenhado a seguir. Então nós temos aí várias ruas, Rua B, Avenida C, Avenida D, Rua 3, 1, 2. Pergunta, a Rua 1 é paralela ou perpendicular à Rua 3? Então veja, a Rua 1 em relação à Rua 3. Quando você olha o desenho da Rua 1 em relação à Rua 3, veja, possuem a mesma distância, não se cruzam em nenhum ponto, então são o quê? Paralelas. Ok? Agora vamos analisar a próxima. A Rua 2 é paralela ou perpendicular à Avenida D? Veja, a Rua 2 em relação à Avenida D. Elas se cruzam e formam um ângulo de 90 graus, então são o quê? Perpendiculares. A Avenida B é paralela à Avenida C? Veja, a Avenida B e a Avenida C estão à mesma distância, tudo bem? Não se cruzam em nenhum ponto, então elas são o quê? Paralelas, tudo bem? Então perceba, nós temos aí que a primeira, a Rua 1, é paralela à Rua 3, a Rua 2 é perpendicular à Rua D, tudo bem? E a próxima, a Avenida B, é paralela ou perpendicular à Avenida C? A Avenida B e a Avenida C possuem a mesma direção, não se cruzam em nenhum ponto, têm a mesma distância, então são o quê? Paralelas. Então, querido professor, você viu a noção aí de paralela, concorrente dentro do cotidiano do estudante? Isso pode vir também num item. Então é importante explorar esses conceitos geométricos, tudo bem? Agora vamos continuar com nuances do D1. Uma das coisas que o D1 pode cobrar é a questão de localização. E aí nós vamos ter a noção de coordenadas que podem vir de modo solto, ou seja, representadas por letras e números em um desenho ou através do plano cartesiano, tudo bem? Primeiro vamos ver como é que podem vir coordenadas dentro de um desenho, de olho na tela. Observe a imagem e responda em qual coordenada está localizada essa parte aí do tobogã, do escorregador. Então, quando você olha aí no mapa, correto? Essa parte do escorregador está em que ponto? Na letra E, com cruzamento no número 5.
então ela está localizada no E5, tudo bem? Agora aqui comigo. Lembra que eu falei? Esse descritor permite que eu também traga o quê? O plano cartesiano, só que o primeiro quadrante. Um cuidado que você tem que ter no plano cartesiano. Quando se trabalha com plano cartesiano, existe uma regra para se fazer pontos. Você não pode colocar pontos de qualquer maneira. Em um ponto do plano cartesiano, primeiro se coloca a coordenada referente ao eixo X, que é o eixo da horizontal, e em seguida vem a coordenada Y, que é do eixo vertical. Então, primeiro se representa o X, a coordenada X do eixo horizontal, ok? E depois a coordenada Y, tá certo? Que é o eixo vertical. Essa é a ordem, não pode ser trocada, tudo bem? Observe a imagem e responda. Aonde está localizado o ponto P? Como eu falei, quando eu tenho um ponto, eu tenho que fazer o quê? Primeiro eu represento a coordenada referente ao eixo X, que no caso é o 2, e em seguida o eixo Y, que é a ordenada 4, tudo bem? Então, nós temos aí que o ponto X e Y vai ficar o quê? Quem é o ponto P? É o ponto 2, 4, dentro do parênteses. Avançando. Poderia representar o ponto P como sendo 4 e 2? Não. Por quê? Porque nas coordenadas do plano cartesiano, nós temos que seguir a seguinte ordem. Primeiro se representa a coordenada referente ao número X e em seguida o número Y, tudo bem? A coordenada Y, tá certo? Querido professor, nós vimos que as sequências de número 8 e 9 de matemática possuem muitos conceitos a serem trabalhados. Explore as sequências, observe os exercícios, faça em sala de aula, tudo bem? Bom, chegamos ao final do nosso quarto encontro de orientações formativas pedagógicas, uma das ações do programa Educa Mais. Agora convidamos você, professor, a participar da nossa avaliação. Basta direcionar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua telinha. Vale lembrar que o preenchimento da avaliação será a sua frequência. Então, muito obrigado pela participação e até o nosso próximo encontro.